E para falar sobre as comemorações dos 80 anos, ações também desenvolvidas e que ainda vão ser desenvolvidas lá no distrito da Vila Itopava, eu recebo aqui o intendente Leandro Índio da Silva. Bom dia, Índio, obrigado pela visita. Bom dia, Jorge, bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá, obrigado pela oportunidade e um feliz ano novo a você e a todos os ouvintes. Para todos nós, né? Que seja um 2024 maravilhoso lá na Vila Itopava também, né? Índio, quais são os desafios deste ano? A gente lembra que é o último ano do governo Mário, da vice Maria Regina, e o governo tende a fazer grandes investimentos ali na Vila Itopava, né? O que está marcado para 2024? Jorge, dentro desse cronograma de entregas para 2024, celebrando os 80 anos do distrito e também os 200 anos da colonização alemã, nós temos certamente a entrega de muitas obras e ainda a concretização de outros investimentos que já foram iniciados nos anos anteriores. Então, como você destacou, a Vila Itopava celebrou 80 anos de criação dia 31 de dezembro e agora, no dia 21, sábado, a gente celebra os 80 anos de instalação. O distrito foi criado por um ato do governador Nereu Ramos e depois foi implantado por um decreto-lei do prefeito à época, delegado Bruno Hildebrand. E então, dentro desse cenário de celebrações, a gente tem muito a comemorar junto com a comunidade, especialmente, Jorge, entrega de obras que estruturam a Vila Itopava no ponto de vista do serviço social, no atendimento à comunidade em saúde, educação e infraestrutura. Esse distrito, né, um pouco distante aqui do centro da cidade, já chegou até uma época a ter uma discussão de municipalização do distrito da Vila Itopava, uma onda que não se ouve mais, né? Parece que os moradores ali da Vila Itopava entenderam a importância de estar ligados aqui com a cidade, né? Aí tem um aspecto histórico importante para a gente compreender. Naquele momento, na década de 90, houve um boom de emancipações, né? No Oeste Catarinense, mais de 30 municípios foram emancipados no governo Paulo Afonso Vieira. Inclusive muitos municípios que são menores do que a Vila Itopava, em termos de território, em termos de habitante e também de PIB. Naquele momento, na década de 90, eu não estava lá, naturalmente, mas a comunidade deliberou por não se emancipar, dentro de um sentimento de pertencimento, de valorização a essa essência da história de Blumenau. Então, eu acho que isso traz um destaque grande para o distrito, porque daqueles distritos mais antigos, da qual Blumenau possuía, desde aqui do distrito sede até a divisa com Lages, foi o único distrito que não se emancipou. Todos os demais, cerca de 42, buscaram a emancipação. Então, acho que esse retorno que atualmente o governo municipal dá para a Vila Itopava em termos de investimentos, de melhorias, é também uma forma de reconhecer toda essa trajetória. A Vila Itopava para Blumenau também tem um amplo significado, seja no aspecto histórico, cultural, das raízes germânicas da cidade, que a gente preserva com muito orgulho. E no momento a discussão ela praticamente foi sepultada porque mudou-se a legislação federal que regulamenta a criação de novos municípios. E no sul do Brasil, além de ter o aspecto legal do distrito, o território precisa ter mais de 20 mil habitantes, o que nós não possuímos naturalmente nesse momento. Então, acho que havendo um governo municipal presente, parceiro, onde haja diálogo entre o intendente e o prefeito, e esse diálogo se converta em investimentos, porque a descentralização, acho que essa discussão já foi muito forte em Santa Catarina. Não adianta só ter a estrutura, tem que ter orçamento. Exatamente. Com o orçamento é que você consegue prover as demandas. E por esse caminho a gente está trabalhando, acredito que estamos no rumo certo. Muitos distritos viraram municípios e caminham com muitas dificuldades, né? Em virtude dessa questão de orçamento, desenvolvimento, investimento, porque hoje o grande desafio, Brasil afora, está na infraestrutura. Eu vi o decreto que criou a Vila Itopava, Jorge. Na verdade, é o decreto 941 do governador Nereu Ramos. Eu fui entender qual era o contexto, né? Não foi um decreto que especificamente tratou só da Vila Itopava. Inclusive, um dado histórico relevante para a gente compreender a história de Blumenau. Naquele momento, a sede do distrito na região norte da cidade era em Massaranduba. O que o governador fez foi elevar a Vila Itopava à categoria de distrito, fazendo com que Massaranduba perdesse esse status.
Somente 5 anos depois, Massaranduba liderou um processo de emancipação daquela área, que se efetivou em 48, mas depois foi cancelada. E aí, quando houve o cancelamento da emancipação de Massaranduba, aquele território foi anexado ao distrito de Guaramirim, para posteriormente, em 61, ser criado um município. Então, quando a Vila Itopava ganhou essa autonomia, foi em detrimento, na verdade, da região de Massaranduba, porque era uma área mais central, entre a Itopava Central e o extremo lá da capital do arroz. É importante fazer esse registro histórico para a gente compreender, porque muitas pessoas entendiam, não, a Vila Itopava virou distrito quando Massaranduba foi emancipado, não foi no mesmo momento. Então o próprio Diário Oficial traz essa situação, né? A Vila Itopava foi elevada à categoria de distrito e Massaranduba foi reduzida à situação de bairro. Muitos distritos que foram alvos de criação naquele decreto, em 43, viraram município. São Bento do Sul, Iomerê, Salete, Rio Negrinho, né? A Vila Itopava não foi por esse caminho. O nosso território, em termos de área, ele é, para você ter uma ideia, praticamente o dobro do que Balneário Camboriú. Nós temos 87 km² de território. Temos uma economia forte, baseada no segmento têxtil, na agricultura, no comércio, na prestação de serviços públicos. Mas eu quero deixar para você essa mensagem, para toda a comunidade. Depois dessa reorganização que o governo municipal está provendo nos últimos 5 anos na Vila Itopava, acredito que dificilmente haverá uma nova discussão sobre emancipação, porque você fortalece a autoestima e a identidade de fazer parte de Blumenau quando os moradores conseguem vislumbrar que Blumenau está dando o devido respeito que a Vila Itopava precisa. E era só isso que a comunidade queria. Respeito, os investimentos, a presença. E o nosso governo, acredito, vem trabalhando a contento, atendendo essa expectativa daquela comunidade. 80 anos após a instalação do distrito, quais são os principais desafios da Vila Itopava? Eu posso pontuar os desafios que nós vencemos, né? Na área da saúde, estou falando aqui de serviços públicos essenciais. Nós resolvemos a sede do SF do interior, Franzinders, era a pior unidade de saúde e a menor do município. Hoje é a maior e a melhor. Está lá, entregue em dezembro. Aquilo é um padrão de qualidade para Blumenau replicar nas outras comunidades. O hospital, o convênio foi mais do que triplicado para ajudar no custeio. O hospital fez 100 anos agora, né? Misericórdia, né? Misericórdia. E cresceu bastante também, né? Muito. Ampliou a oferta de serviços. Né? Ele está sendo vocacionado para baixa e média complexidade, para cirurgias eletivas, né? Enquanto a alta complexidade, nessa reorganização da rede pública de saúde, deve ficar direcionada para Santo Antônio e Santa Isabel. Então, acho que o hospital ele simboliza muito qual é a nossa visão. A Vila Itopava está para Blumenau no sentido de contribuir, de somar esforços para melhorar o desenvolvimento da nossa cidade em todos os aspectos. No setor educacional, por exemplo, todas as unidades de saúde, de educação, estão recebendo melhorias, reformas, investimentos, ampliações, inclusive as 2 unidades estaduais, fruto de envolvimento do município também. O Federsen recebeu o ensino cívico-militar, o que foi uma grande conquista, inequívoca, e a Escola Erwin Radke, que é a instituição mais distante do centro da cidade, está recebendo um ginásio de esportes coberto. Uma área poliesportiva, um setor rural como a Itopava Rega, além de atender os alunos, Jorge, ela vai ser um amplo espaço de desenvolvimento comunitário aos fins de semana. Né? E essa era uma obra guardada há décadas. Né? E aqui eu faço até uma menção, se puder, em agradecimento ao deputado Dr. Vicente Caro Preso, que nos ajudou muito para que a gente conseguisse tirar esse projeto do papel. Falando em educação, queria abrir um parêntese na questão cívico-militar, né, que acabou sendo encerrada pelo governo Lula. Isso. E o governador do estado, Jorginho Melo, apoiado pela Assembleia Legislativa, assumiu essas questões dessas escolas e assim a Federsen conseguiu manter essa estrutura, né? Quero te falar que é um retrocesso. Né? Não estou falando aqui por um aspecto ideológico ou partidário. Estou falando por indicadores criados, né, sob avaliação do Ministério da Educação. Do ponto de vista do ensino cívico-militar, 80% de redução na evasão
escolar. As comunidades que receberam essas instituições, 85% aprovaram o modelo. O que o governo federal fez foi direcionar 120 mil alunos que tinham visto uma possibilidade de aumentar o seu nível educacional com instituições melhores, descer novamente para o senso comum. Então, é o que isso? É revanchismo? Né? É uma forma de, digamos assim, retalhar, porque era um projeto do governo do presidente Bolsonaro. O governo do presidente Bolsonaro teve acertos também, né? Acho, inclusive, que a descontinuidade administrativa é terrível para o poder público. E quais eram os critérios de instalação dessas escolas cívico-militares em comunidades ou unidades de ensino que tinham registro de violência, de problemas sociais? Então, se há um governo que diz defender as pessoas que mais precisam, os mais humildes, o discurso é contraditório. E o ensino cívico-militar não é de hoje. O Brasil tem escolas militares que foram mantidas no governo Lula, lá no início, no governo Dilma. O que foi implantado é o ensino cívico-militar, que é híbrido. Você tem o professor na sala de aula e o militar ajudando na gestão da unidade de ensino. Todas essas escolas pegam os indicadores do IDEB e do PISA. Dados excepcionais. Então é uma decisão de caráter político e eu reconheço muito o esforço do governador Jorginho Melo em manter e agora ampliar. Certo? Porque a grande discussão, Jorge, que eu vejo, eu tenho amigos que são de esquerda, eu respeito. Mas porque é um modelo que fomenta a repressão. Ora, você não está transformando todas as instituições em cívico-militar. Assim como a gente tem algumas escolas bilíngues, escolas em tempo integral, é um modelo diferenciado para você ofertar uma outra possibilidade de currículo. Né? No modelo cívico-militar, quem conhece uma unidade dessa, dizer que tem repressão, que é uma forma de a gente perdurar com os conceitos da ditadura militar, isso é um atraso, né? É uma visão distorcida, eu lamento muito, e tanto que não houve, após a posse do presidente, uma avaliação de 1 ano para mensurar, então, com os novos técnicos que eles contrataram, se os indicadores avalizavam o modelo. O modelo foi descontinuado já no início do governo, né, por uma simples decisão política. E a gente lamenta, em nome de Blumenau, e pela Vila Itopava, o nosso orgulho de ter a escola cívico-militar. Em Blumenau nós temos a escola militar aqui no centro. Que é diferente, diga-se de passagem, né? Um outro modelo. Os militares estão, inclusive, em sala de aula. Isso. E lá na vila... É militar daí, justamente. Né? E com... porque não pode ter o militar dentro da escola. Por que não? Se a gente está buscando resgatar referências, não estou nem falando do patriotismo, do civismo, dos valores, do respeito aos símbolos nacionais, isso vem no pacote, né? Mas a melhoria na sensação de segurança do entorno, o respeito e o zelo com o patrimônio, é só ir lá no Federzinho e ver como era as carteiras, as paredes, vai lá ver hoje como está a situação. A escola mudou e graças a Deus essa mudança vai continuar. Resumindo, então, o morador da Vila Itopava não precisa sair do distrito para buscar uma educação de qualidade ou uma saúde de qualidade hoje? Não precisa. Nós temos lá, inclusive a escola Erich Klabund, dentro deste modelo de ensino bilíngue, ela alcançou o 1º lugar no IDEB na cidade. Ela venceu o prêmio do Tribunal de Contas como escola referência no Vale do Itajaí. Estou falando de uma escola isolada no Braço do Sul, onde o modelo de ensino bilíngue, com currículo diferenciado, onde os alunos não têm aula de alemão, todo o currículo é em alemão. E o que é mais inclusivo, o que brilha os olhos, eu fui na formatura final do ano no Carlos Gomes, Jorge, né? Alunos que nem eu, morenos, alunos negros, descendentes de alemães, de italiano, todo mundo no mesmo nível de excelência, todo mundo falando o alemão, preservando uma cultura de Blumenau, fortalecendo a identidade e tendo uma educação de qualidade que vai permitir para o estudante lá da Vila Itopava ter a mesma chance, oportunidade e sucesso na vida do que um estudante aqui da Alameda. Sabe? Porque a segunda língua te insere no mundo globalizado. Então,
esses projetos diferenciados que nós conseguimos para a Vila Itopava, o Sematépica, que é o polo de contraturno escolar, também tem 100 vagas, 50 de manhã e 50 à tarde. As demais escolas com melhorias, com infraestruturas, os centros de educação infantil também. O que a gente entrega para o próximo mandato é um modelo de desenvolvimento baseado na recuperação da infraestrutura com o novo maquinário. Hoje o interior é bem atendido. Ontem eu estava olhando no Face e vi uma notícia de 2014, uma comissão de vereadores de Blumenau foram à Vila Itopava para fazer um relatório porque as ruas estavam intrafegáveis. Né? E é só você ler os comentários. Né? Eu não tenho isso. Eu acho que os vereadores fazem uma função extraordinária no nosso modelo democrático. Eles contribuem muito com a fiscalização, com a sugestão. Mas hoje, do ponto de vista de fiscalização, eles têm pouco serviço na Vila Itopava, porque geralmente quando a demanda chega, a gente atende. Já resolve, consegue resolver imediatamente. Porque tem estrutura, né, Jorge? Nós investimos quase 4 milhões no maquinário novo. Outras secretarias, como o SAMAI, Secretaria de Administração, nos enviaram veículos. Né? Fizemos concurso público. Então, não adianta, se você tem uma unidade descentralizada que presta serviço, ela precisa ter uma estrutura mínima para atender a comunidade, senão é faz de conta. Nós vencemos o faz de conta. Temos os nossos desafios, períodos de muita chuva, né? A demanda aumenta, concentra, é impossível. Esses dias eu estava num debate com o vereador Adriano Pereira sobre a situação da Celesc, que ele reclamou que o atendimento é péssimo. Já foi um dia. Agora, com o novo gerente, João Marcos, quando dá um incidente como a chuva forte da semana passada, ele deixa uma equipe na Vila Itopava de plantão direto. Isso faz toda a diferença, Jorge. Nós ficamos no ciclone tornado de 2020, em algumas regiões como Sarmento, 2 semanas sem luz. Né? E como é uma concessionária do Estado, o intendente ligava, eles não estavam nem aí. Hoje você tem retorno, pode ser que demora, como no episódio da sexta-feira. Nós em 24 horas, todas as ruas estavam com luz novamente, algumas demorou um pouco mais. E nesse debate que eu fiz com o vereador, eu falei, olha, é só comparar, quando chove, o primeiro dia de sol, a intendência não consegue deixar na normalidade os 220 quilômetros de estrada de chão. É como se você tivesse 2 salva-vidas numa praia, 20 pessoas se afogando ao mesmo tempo, cruza a oferta com a demanda, é impossível fazer frente. Né? Mas quando há um planejamento, estrutura, a boa vontade de atender bem a comunidade, em curto espaço de tempo a gente consegue fazer frente a essas demandas. Qual é o foco para este ano? O foco para esse ano, dentro do nosso planejamento, é concluir as obras em andamento. Quais são elas, as principais, pelo menos, que vocês esperam terminar o ano com essas obras entregues? A reforma e ampliação da Escola Willy Miller, na região do Augusto Bauer, a construção da nova Escola Básica Municipal Bilíngue Vereador Erno Bublitz, na Itopava Rega. Nós temos, em termos assim, de infraestrutura ainda escolar, a contenção, quase 2 milhões de reais atrás do CI Johanna Conrad, no centro. Concluir todos os investimentos em cercamento, em segurança nas unidades de ensino, que isso, devido ao que aconteceu no ano passado, a pauta é latente, e a gente tem feito para e passo, avançado primeiro nas que tinham uma estrutura, digamos assim, mais aberta, descoberta, né? Como o Sarmento e o Willy Miller já estão totalmente cercadas com portões, agora a gente vai avançando no decorrer para outras situações. Estamos desapropriando um terreno para viabilizar a construção da sede própria do ESF do centro, Dr. Alfredo Hess, porque ele funciona no alto da colina junto ao hospital, num imóvel do hospital, que o hospital nem cobra o aluguel. Então, como nós resolvemos o ESF do interior, ampliamos o suporte ao hospital, a gente precisa ao menos deixar encaminhado, né? Qual é o terreno que vai receber a sede própria. Isso vai ficar para o próximo governo construir, naturalmente. Mas a gente vai continuar planejando e executando até o último dia do mandato. Temos praças em andamento, a reconstrução do Salão Kunze, estrutura em Chaimel, a segunda maior em Blumenau, a reconstrução da Casa Feldman. Agora a gente está concluindo a reforma na Casa da Cidadania,
que foi um espaço criado só para ofertar serviço público descentralizado, Praça do Cidadão, SAMAI, Correios, PROCON, Junta Militar, CRAS. A gente tem uma média de atendimento ali de 2.500 pessoas por mês. É uma unidade que se tornou referência para a região norte da cidade, porque hoje, para muitos moradores da Itaipava Central, é melhor subir a serra e fazer a identidade na vila do que vir até o centro pelo trânsito. Então, esse é um espaço, a gente agora está prospectando com o cartório eleitoral ter o serviço de biometria neste ano e os serviços do cartório eleitoral lá na Vila Itaipava. Então, foi um espaço que nós concebemos para descentralizar serviços de rápida resolução. Temos a Casa do Agricultor, que nós estamos reformando e vamos inaugurar em março, Jorge, que é um espaço também só para ofertar serviços para o agricultor, que na Vila Itaipava temos a maior concentração da cidade. Guia de transporte animal, atendimento da EPAGRE, da SIDASC, a patrulha rural com o maquinário que faz o suporte nas propriedades, ajudando no desenvolvimento da produção. Então, como eu te disse, a gente tem uma estratégia de fortalecer os serviços públicos municipais, aqueles que não são municipais, mas que a gente possa trazer para a Vila Itaipava por meio de convênio, o município assume o ônus, porque se a gente está pagando o servidor e todo o custo da operação, para o morador não importa se é a prefeitura ou o estado que está pagando, mas é que tem o serviço lá na ponta, né? Só para dar um exemplo. E temos os projetos culturais, a fábrica de gaiteiros e a programação, né, dos 80 anos da Vila Itaipava, que vai ser estendida até o dia 31 de dezembro desse ano, mesclando inaugurações, formaturas de cursos, entregas de novos serviços, assinaturas de atos importantes para o desenvolvimento da Vila Itaipava. E, por fim, a gente está trabalhando, Jorge, na captação de recursos, né? Por exemplo, nós temos 5 praças que o próximo mandato vai inaugurar. O que nós fizemos atualmente? Desapropriamos os imóveis, fizemos os projetos e estamos captando os recursos via emenda parlamentar. Então, algumas praças o município pagou com recurso aqui de baixo, de fundos vinculados. 400 mil do lado do sindicato, agora mais uma emenda de 400 mil do deputado Ismael. Isso é investimento para a Vila Itaipava. Áreas de lazer, né, de integração comunitária. A gente quer levar esse ano para a Vila Itaipava o desfile de Natal. Nós já temos o desfile de aniversário da cidade, o desfile da Oktober. Acreditamos que o desfile de Natal, uma parada um pouco menor do que aqui no centro, mas descentralizada, vai ser a cereja no bolo desse calendário de eventos que o município promove na Vila Itaipava, de modo a desenvolver o turismo. Então tem muita coisa. Ainda antes de vir aqui hoje, tive uma reunião com a equipe para a gente manter esse alinhamento, um ritmo forte de trabalho, porque a comunidade espera muito de nós. E algo especial para esse domingo, dia 21? Nós tínhamos agora uma previsão da entrega da rua Henrique Conrad, mas a gente ainda tem alguns ajustes para fazer. A gente não vai entregar uma obra inacabada, né? É preferível que a gente postergue por um mês, né? A Henrique Conrad, ela representa para a Vila Itaipava o que é a rua 15 de novembro aqui no centro. Ela recebeu uma obra de reurbanização e revitalização que foi bastante complexo. A primeira empresa abandonou o canteiro de obras, com a obra no meio, buracos, calçadas quebradas. Então, tivemos dificuldade para lançar um procedimento, contratar a segunda empresa, que aí concluiu os serviços, mas valorizamos o núcleo urbano com novas vagas de estacionamento, com acessibilidade, com passeios, né, nos dois lados da via. Então, no dia 21 agora, o prefeito Mário deve estar na Vila Itaipava para acompanhar todas essas obras em andamento. A gente também deve fazer um vídeo para celebrar a data. É que como tem muita coisa em andamento, Jorge, sabe, do ponto de vista da gestão interna do município, nós ainda não temos o orçamento disponível para execução. Ele abre na próxima segunda-feira. Então, a gente vai valorizar tudo que está em andamento nas mais diversas áreas e que demonstra o compromisso do prefeito Mário com aquela comunidade onde ele teve a maior votação proporcional da cidade. Índio, obrigado pela tua visita. Já aprendeu, já fala alemão? Nein. Já falasse alguma coisa. Schluss. Obrigado pela tua participação, uma ótima semana e parabéns aí pelos 80 anos do distrito. Obrigado, Jorge.
toda a equipe da Rádio Itaberá. A gente vai também comunicar aí para e passo. O que nós devemos fazer agora no dia 21 é o lançamento desse calendário de eventos com as ações macro. Repassaremos aqui para a rádio também, para que a nossa comunidade fique por dentro e participe desse momento que é tão importante, solene, simbólico, de a gente reforçar o nosso sentimento de orgulho de fazermos parte de Blumenau e de Blumenau ter, né, essa região que para mim é a mais bonita da cidade, que é a Vila Itopava. Muito obrigado. Obrigado, ótima semana. Leandro Índio da Silva, intendente da Vila Itopava, falou conosco sobre os 80 anos do distrito da Vila Itopava e ações previstas para este ano.